Olá pessoal, muitas pessoas que estão preocupadas com a situação financeira estão me questionando se esta pandemia poderia justificar o inadimplemento das suas obrigações e se, ao utilizar a pandemia como justificativa, se elas estariam isentas das consequências do inadimplemento. Então, muito cuidado com isso. Quem defende esse pensamento está relacionando esta pandemia àquilo que no direito nós falamos que é o caso fortuito e força maior. Mas para quem não é do direito, vai aí uma breve explicação. Caso fortuito e força maior são excludentes de responsabilidade, ou seja, aconteceu um dano e eu não dei causa a esse dano. Não dei causa a este dano, por quê? Porque ele ocorreu por um caso fortuito ou de força maior, de modo que eu não tive culpa nenhuma. Logo, se eu não tive culpa e o dano decorreu de caso fortuito e força maior, eu não respondo por esse dano. Então, estaria ligada à ideia de responsabilidade civil, responsabilidade por dano, que não necessariamente se aplica à questão contratual. Ou seja, se eu celebrei um contrato e eu assumi cumprir uma obrigação neste contrato, o fato de ocorrer essa pandemia não implica necessariamente que eu esteja desobrigado. Não dá para se aplicar da mesma forma. Aliás, caso fortuito e força maior não são palavras mágicas. Para que eles sejam aplicados, eu tenho que trazer o caso concreto e a efetiva demonstração de impossibilidade de cumprimento da prestação. Então, muito cuidado, se alguém está falando que diante da pandemia você está desobrigado ou que você não vai sofrer as consequências de um eventual inadimplemento, com todo o respeito, essa fala é uma fala precipitada. Então, se diante desse momento você perceber que não vai ter condições de cumprir com as suas obrigações, e eu estou me referindo, por exemplo, a você que paga um aluguel, teve o exercício da sua atividade restrito, ou seja, você não está podendo desempenhar a sua atividade porque o poder público determinou que você fechasse a sua clínica, fechasse a sua loja. Diante dessa situação, se você já tem conhecimento de que não vai conseguir cumprir as suas obrigações, o que você tem que fazer nesse momento é, em homenagem ao princípio da boa-fé, procurar o teu credor, levar ao conhecimento dele esta impossibilidade, mas de forma bem demonstrada, em números, e solicitar o quê? Uma repactuação, um reajuste, a fim de se evitar o quê? O pior, qual seja, aí talvez a rescisão de um contrato, a resolução de um contrato, que aí sim demandaria uma discussão muito mais densa, provavelmente judicial, onde você teria que demonstrar a ocorrência desse caso fortuito, dessa força maior, mas em caráter casuístico. Então, existe a pandemia, mas isso não significa necessariamente que ela afetou o teu contrato. Existe a pandemia, mas conceitos como caso fortuito e força maior não podem ser aplicados em larga escala de forma genérica, mas tão somente em casos concretos. Então, mais uma vez, fica aí a recomendação. Eu sugiro que, se diante dessa situação, diante dessas incertezas e desse desespero, você procure já o teu credor, diante dessa informação, já dessa constatação que você não vai conseguir cumprir as suas obrigações, e procure para fazer o quê? Uma repactuação. E talvez o teu melhor argumento para conseguir a repactuação desta obrigação seja ou eu consigo, ou eu obtenho esse parcelamento, essa repactuação, ou efetivamente eu vou ter que acabar rescindindo o contrato, e aí sim eu vou discutir judicialmente se eu estaria obrigado ao pagamento normalmente das multas que eu tenho por uma rescisão antecipada, mas acredito eu que isso também não seria do interesse do credor. É isso.